Oi, então, hoje nós, alunas Maria Eduarda Silva e Maria Eduarda Cunha, do PENS Casulo, da turma 2002, vamos apresentar a nossa seletiva de argumentação e o nosso tema é a diferença entre debater, discutir e brigar em cima das discussões políticas ou em cima da política, tanto faz. Para começar, eu vou começar dando uma explicada sobre o que é argumentar, o que é argumentação. Argumentar ou argumentação é onde você apresenta as suas crenças e fatos, normalmente por meio da fala, com outra pessoa, onde vocês normalmente querem chegar a um ponto igual, nem sempre vocês vão concordar em tudo, mas vocês vão chegar em um ponto certo, onde vocês vão apresentar os seus argumentos, as suas falas, as suas crenças, assim vocês vão chegar num ponto. Aqui nesse slide, nós apresentamos como vai funcionar o projeto, como está dividido, o que fizemos. É só um resuminho para onde disponibilizamos no Padlet do nosso professor Leonardo, pediu para nós organizarmos. Agora, a diferença entre debater, discutir e brigar. Acredito que muita gente não saiba a diferença realmente entre esses dois tópicos, então a Maria Eduarda Silva vai explicar um pouquinho para vocês. Bom, então aqui nós temos a diferença entre debater e discutir e brigar. Debater é quando nós apontamos as nossas crenças e apresentamos aquilo que a gente acredita ser verídico, mas estamos sempre dispostos a ouvir a opinião do próximo. E assim, né, com uma conversa respeitosa, a gente encontre pontos os quais a gente concorda e caso a gente consiga combater a ideia, mas nunca a pessoa. Essa é a intenção do debate. Já discutir e brigar é quando nós também apontamos as nossas crenças, o que a gente acredita ser verdade, mas normalmente a pessoa não está disposta a mudar de ideia e a não escutar o próximo. Então, ao invés de combater a ideia, ela acaba querendo combater a pessoa usando não argumentos, mas sim usando xingamentos e ofensas. Aqui nós temos 3 exemplos de como fazer um bom debate. No primeiro exemplo, nós temos quando normalmente a pessoa está debatendo, ela procura fazer perguntas do porquê a pessoa pensa aquilo e tem aquela opinião, fazendo a mesma pessoa se questionar do seu próprio ponto de vista. No segundo exemplo, nós temos que quanto mais você aponta ideias comprovadas, melhor será o seu debate e sua apresentação do argumento. Por isso, é sempre bom a gente procurar argumentos verídicos e com exemplos de fácil entendimento. No terceiro exemplo, nós temos que, para se discutir sobre política, é bom a gente ter pelo menos um entendimento, um conhecimento básico sobre o assunto. E o melhor jeito de começar uma discussão política é por meio de espectros políticos. Então agora eu vou tentar dar uma explicada em como podemos debater em cima da discussão política e um pouquinho sobre o que é a discussão política. De acordo com o nosso tutor da aula de argumentação, nós podemos explicar a discussão política por meio de um espectro político. É uma visão bem superficial, mas podemos entender bem. Esse espectro, ele funciona como uma linha cronológica, que vamos apresentar nos próximos slides para vocês. E ele apresenta 3 diferentes filósofos, cada um com suas respectivas crenças políticas. E esses filósofos são bem conhecidos, acredito que todos conheçam. O primeiro é o Marx, que ele acredita no socialismo. O segundo é o John Stuart, que ele acredita no liberalismo. E o último é o Burke, que ele acredita no conservadorismo. O Edmund Burke, ele é o mais antigo e um dos primeiros que criou isso, é considerado o pai do conservadorismo, ou seja, ele acredita no conservadorismo e ele acredita em 3 pontos diferentes. Na tradição, que afirma que toda sociedade é fruto de seu desenvolvimento histórico, ou seja, toda a sua história é muito importante, é um ponto que ele acredita que toda a sua história é um fato que, como posso explicar, que define o indivíduo, ou seja, a sua história de vida o define. E isso acrescenta muito numa argumentação. Religião, valor que precisa ser respeitado, ou seja, a religião é muito respeitada por ele e dentro do conservadorismo a religião é muito respeitada, independente de qual for a religião. Moderação das transformações, acredita em uma mudança moderada, ou seja, acredita que o indivíduo está sempre em constante desenvolvimento e mudança, mas de uma forma moderada. O segundo é o John Stuart. Ele é um filósofo inglês e ele acredita no liberalismo, que é considerada a ideologia mãe. Ele acredita em 3 pontos diferentes também. O indivíduo, ou seja, ele acredita que todo indivíduo deve ter o direito de liberdade, acreditar no que quer e expressar da maneira que quer. Liberdade,
acima de qualquer coisa, ou seja, para ele a liberdade é o ponto principal do liberalismo, ou seja, o nome está bem interligado, e propriedade privada, que é um elemento fundamental a um direito natural. Ou seja, é um direito natural do indivíduo, ou seja, a partir que ele nasceu, ele tem direito à propriedade privada, ou seja, e é fundamental para a vida dele. E no terceiro filósofo, temos o Karl Marx, que ele é um filósofo alemão e ele é comunista. E ele acredita em 3 pontos diferentes também. A igualdade, ou seja, onde todos são livres, e a igualdade é um elemento determinante, ou seja, o ponto principal do socialismo é a igualdade, acho que todos sabem, e onde todos são livres. Então, e diferentemente do Burke, ele acredita na ruptura da tradição. Enquanto o Burke acredita na tradição, é muito importante, é fundamental para a ideologia dele, o Karl Marx acredita na ruptura da tradição, que é chamada de progressismo. Ele não foca na tradição, isso não é elemento importante no socialismo, na ideologia dele. E ele acredita na coletividade, ou seja, o indivíduo é uma parte do todo, ou seja, o indivíduo é parte de uma sociedade, mas não deixando de ser importante. Bom, então aqui nós temos a linha cronológica desses regimes políticos. Então, o primeiro é o conservadorismo, do Burke, o segundo é o liberalismo, do Stuart, e o terceiro é o socialismo, do Marx. Bom, então analisando mais a fundo, a gente fez um formulário perguntando sobre se as pessoas sabem realmente a diferença entre debater, discutir e brigar, e se elas acham que tem um momento para esse tipo de debate, um local. A gente enviou esse formulário para nossas pessoas mais próximas e agora a gente vai analisar um pouco dos resultados desse formulário. Então aqui nós temos as perguntas que a gente fez e aí a gente vai analisar a fundo cada uma delas. Então a primeira é a pergunta principal, que é sobre se a pessoa sabe debater ou discutir e brigar, sabe a diferença entre eles. 87,5% das pessoas disseram que sim, sabem a diferença, e 12,5% disseram que não. A segunda pergunta é se a pessoa tem costume de debater sobre os assuntos políticos com família e amigos. 50% das pessoas disseram que sim, 37,5% das pessoas disseram que não e 12,5% disseram que depende da pessoa. Com esses dados, a gente consegue reparar que não é tão comum esse tipo de discussão acontecer, muito porque acredito que a maioria das pessoas tem um pouco de medo de onde essa conversa pode chegar, né? Chegar ao nível de ofensa, xingamentos e acabar gerando uma briga e não só um debate político em tom respeitoso. Então, aqui a terceira pergunta é se a pessoa acha que existe um momento e um lugar apropriado para falar sobre política. 75% das pessoas disseram que sim, existem momentos apropriados e 25% disseram que tanto faz. Uma opinião particular minha, eu concordo com os 75%, porque eu acho sim que existe um momento e um local apropriado. Por exemplo, eu acho que tentar debater política no fim do dia, depois que seus pais, não sei, voltam do trabalho, que eles já estão, né, com uma predisposição a brigar por estarem cansados, não acho que seja um momento apropriado para esse tipo de discussão. Então, eu concordo com 75% das pessoas. A última pergunta é sobre o posicionamento político. A gente perguntou sobre qual posicionamento as pessoas se consideram, né, entre direita, esquerda e algum outro. 50% das pessoas disseram ser de esquerda e 50% de outro posicionamento. No nosso formulário, ninguém disse ser de direita. Agora, só meio que para dar um pente fino sobre o geral da nossa apresentação, aqui são algumas regrinhas sobre argumentação, sobre a política, enfim. Alguns pontos importantes eu vou falar um pouquinho sobre. Define sobre o que está debatendo, então não deixe o seu tema em aberto, sempre defina bem o que você está querendo dizer. Possui um tempo de fala para cada pessoa, respeitando seus respectivos tempos, ou seja, é bom cada pessoa ter um período de fala, pois assim fica justo para todos falarem os seus argumentos, sem que um fale mais do que o outro, enfim. Fazer questões e pedir evidências, ou seja, fazer questões, por exemplo, fazer perguntas, mas por que você acredita nisso? Por que você acha que isso é importante? Meio que contornar a ideia da pessoa, isso é bem legal. E pedir evidências sobre como você sabe disso, sabe? Então é sempre bom você apresentar os seus fatos científicos, fatos históricos, isso é muito bom para ter um bom argumento. Explorar os possíveis vieses, ou seja, os possíveis problemas
as possíveis desvantagens, entendeu? Como, por exemplo, você pode ver, por exemplo, se você não está meio que argumentando demais sobre uma coisa, meio que focando demais sobre uma vítima ou sobre, por exemplo, a consequência, sobre, por exemplo, num ponto muito trágico, podemos dizer assim. Então, sempre tenta abrir o seu argumento, como, por exemplo, falar bastante sobre cada ponto que você quer. Compreender o argumento, isso é muito bom, você tem que estar disposto a escutar o que a outra pessoa tem a dizer. Se não estiver, provavelmente o seu debate não vai ser uma coisa muito fluida, não vai ser muito bom. E um ponto importante, que já comentamos no começo, é combater a ideia, nunca a pessoa. Quanto mais você combater a pessoa, isso vai meio que desgastar o seu argumento, você vai meio que perdendo pontos. E por último, um ponto bem importante, e veja se realmente vale a pena estar ali, você gastar os seus neurônios para falar alguma coisa. Se você não estiver disposto, não debata, porque isso pode levar a alguma discussão, alguma briga. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado do trabalho, que vocês tenham compreendido o que a gente quis explicar sobre, e que vocês tenham gostado principalmente. Mas é isso, muito obrigada!